E aí, pessoal, tudo bem? Vocês lembram da Sherazade, aquela personagem dos contos das Mil e Uma Noites? Aquela moça esperta que passou a perna no sultão, que casava cada dia com uma mulher e depois, à noite de núpcias, a sacrificava? O sultão Shahriar foi traído por sua esposa, sua primeira esposa, e desde então ele ficou com muita raiva das mulheres. Então, o que ele fazia? Ele casava cada dia com uma mulher. Assim que passava a noite de núpcias, ele a sacrificava para não dar chance de que ela o traísse. E assim ele foi, né, trocando de mulher, até que ele conheceu a Sherazade, que foi mais esperta. Então todo dia ela começava uma história, não terminava aquela história, deixava o sultão curioso, e assim ela ia passando e passando os dias e sobrevivendo, porque ele queria saber a continuação da história, e ela não morreu, e no fim ele acabou se apaixonando por ela. Mas vocês não pensem não que só a Sherazade era espertinha assim. A história que eu vou ler para vocês hoje tem um personagem que também conseguiu sobreviver contando histórias. Não saiam daí que eu já vou contar para vocês que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro cuja história é muito divertida, muito legal, e que traz como personagem um rei que vivia insatisfeito, porque achava que as histórias que contavam para ele eram muito curtas, e ele queria mais e mais e mais histórias. E aí chegou ao ponto, pessoal, que ele prendeu o contador oficial de histórias do reino porque estava aborrecido com aquelas histórias que ele contava que não o satisfaziam. Então ele acabou criando uma espécie assim de jogo não, né, mas um desafio para que outros contadores de história viessem até o reino e se conseguissem, né, contar uma história tão longa que ele não aguentasse e pedisse para parar, essa pessoa então ganharia 500 moedas de ouro. Se não conseguisse satisfazê-lo, ganharia 500 chibatadas. Puxa vida! E eu estou falando dessa história aqui, a história mais longa do mundo, que foi escrita por Rosane Pamplona, as ilustrações de Tatiana Paiva e uma publicação dessa editora fantástica que é a Brink Book. E aqui na capa nós vemos, parece que um inseto carregando alguma coisa. Será que essa história tem a ver com insetos? Vamos ver o que acontece. Então tá. Era uma vez um rei que gostava muito de ouvir histórias. O contador de histórias daquele reino era um velhinho que sabia muitas fábulas e lendas maravilhosas. O rei se deliciava ao ouvi-lo, porém sempre reclamava que queria ouvir mais e mais, viu? Bem como eu contei para vocês. E o velhinho, né, se esforçava para, enfim, encontrar histórias cada vez mais compridas, mas no final o rei sempre acabava dizendo: "Mas é só isso? Ai, que história curta, eu quero uma história mais longa." E o velhinho se esforçando ali, ó, blá, 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 né? Contando histórias, né? Aí, então, como eu disse pra vocês, um dia o rei se irritou, prendeu o velhinho numa torre e lançou, então, aquele desafio, né? Que quem conseguisse contar uma história tão longa, que ele, o próprio rei, pediria pra parar, ganharia 500 moedas de ouro. Se não, 500 chibatadas. E lá foi o velhinho, né? Ficou preso na torre, bem chateado, porque o rei, né, não estava gostando mais das histórias, achando muito curtas. Como foi então que tudo aconteceu? O primeiro contador passou horas contando uma história que parecia não acabar mais. Durou o dia inteiro, mas chegou ao final. O rei, ainda insatisfeito, reclamou: "Só isso? Logo agora que eu estava começando a gostar?" E o pobre contador de histórias não escapou do castigo prometido. Olha só, o contador ali se esforçou, passou o dia todo contando uma história, e olha a cara do rei, ó. Não gostou. E aí, o que esse contador ganhou? 500 chibatadas. O segundo contou ao rei uma antiga lenda tão complicada que levou o dia todo e mais uma noite. O rei, entretanto, não parecia se cansar. Ao amanhecer, ainda insistia, enquanto o contador bocejava. E aí, o que aconteceu depois? Nem é preciso dizer que esse também recebeu as 500 chibatadas.
E assim, por mais que os contadores encompridassem seus relatos, não conseguiam satisfazer o rei e iam embora desiludidos, todos marcados pelas chibatadas. Olha só aquele segundo contador, se esforçou, mas não teve jeito. O rei foi lá e pá. Mas que rei cruel, né, gente? Bom, um dia, porém, chegou ao palácio um jovem contador que garantiu ao rei que conhecia a história mais longa do mundo. O rei olhou o jovem com desprezo, como se dissesse: espere só que você vai ter o que merece. Então o jovem começou a contar. Era uma vez num campo, um celeiro abarrotado de milho até o teto. Um dia uma nuvem de gafanhotos desceu naquele lugar e um dos gafanhotos descobriu um buraquinho na parede do celeiro. Ó, então esses eram aqueles insetos que a gente viu, né? Nossa, o que será que ele vai inventar esse contador? Bom, conseguindo entrar, o gafanhoto saiu carregando um grão de milho. E logo veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E ele continuou nessa função dos gafanhotos que carregavam grãos de milho. Ai, está bem, disse o rei impaciente. Já sei, veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. Chega de gafanhotos, pule essa parte e diga logo o que aconteceu depois. Ora, majestade, disse o jovem bem tranquilo, toda a história deve ser contada por inteiro. Eu não posso pular nenhum pedacinho, senão vossa majestade não vai entender nada. Ai, está certo, conformou-se o rei. Prossiga. E o jovem continuou no mesmo tom. Olha só a cara do rei, que não aguenta mais a história dos gafanhotos, né? E aí o jovem continuou. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto. E olha só, gente, aquele monte de gafanhotos, né? E o jovem ali, ó, bem espertinho, seguiu na mesma toada. Cada vez que o rei tentava interrompê-lo, ele se mostrava ofendido e retrucava que não podia continuar a história sem contar inteirinha a primeira parte. E aí o rei gritou: chega! Ó, ele não aguentou mais. Olha o tamanho desse chega. Mas realmente, né? Coisa mais chata. Pare com essa história! Essa é demais até para mim, disse o rei. O que aconteceu? O que vocês acham que esse contador ganhou? Sim, ele ganhou as 500 moedas de ouro, porque o combinado era que se o rei mandasse parar, o contador ganharia as moedas. E assim, o jovem saiu rico do palácio com suas bem merecidas moedas de ouro. Gostaram, pessoal? Eu achei muito esperto esse contador de histórias. Ele fez mais ou menos como a Sherazade. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.